Boa tarde a todas e a todos. Iniciamos hoje mais uma live do projeto desenvolvido pela Unisol Bahia, que nestes tempos de pandemia tem utilizado o espaço das redes sociais para debater temáticas ligadas à economia solidária, oficinas práticas e também conversar sobre assuntos que falem dessa nova perspectiva de sociedade e de cotidiano. A nossa live de hoje é justamente sobre essas mudanças que estão ocorrendo dentro das casas, da vida e das rotinas das famílias, e principalmente das crianças. Eu sou a Aline Sena, gestora administrativa da Unisol Bahia, mãe de dois meninos, um de 7 e outro de 3 anos, cheia de dúvidas de como melhor organizar os afazeres de casa, os deveres do trabalho e a vidinha dos meus pequenos. E é com enorme prazer que recebo aqui hoje a Luana Manzioni, pedagoga, educadora há 22 anos, atuante na educação popular e escolar, mãe de duas meninas, uma de 8 e outra de 2 anos, e uma estudiosa de formas de aprendizagem afetivas e ativas. Bem-vinda, Luana. Conta aí um pouco para a gente sobre as iniciativas Guaiamum Curioso e sobre o Instituto Diversa, aos quais você atualmente está ligada. Bom, primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer a Aline, ao convite da Magda, da Anne, né? São pessoas muito queridas aí na minha vida. Agradecer ao Augusto também, que está apoiando aí a gente, né? E dizer que é um grande prazer poder conversar nesse momento com outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica só dentro das nossas casas e não tem trabalho. E é sempre bom a gente poder ouvir e compartilhar aqui com outras pessoas. Falando um pouquinho da tua pergunta, Aline, sobre a Guaiamum e o Instituto Diversa, né? A Guaiamum, ela é uma organização da sociedade civil, né, que surgiu em Caravelas, aqui no extremo sul da Bahia, em 2016, com um grupo de famílias que tinha como principal objetivo fundar uma escola comunitária para os seus filhos que trabalhassem nessa perspectiva do que a gente entende como educação integral, né? Que é uma educação que não se preocupa apenas com a questão cognitiva, com a questão de aprendizagem de conteúdos, mas se preocupa com a criança e com o jovem de uma maneira integral, né? Então, com a questão cognitiva, é claro, mas também com a questão social, cultural, política, saúde mental, saúde física, né? E tenta trabalhar isso também com as famílias como grandes parceiras, grandes aliadas aí desse processo. E atualmente é um projeto que está parado, infelizmente, por algumas questões que a gente teve até pré-pandemia, né, principalmente financeiras, mas também outras questões que surgiram, e a gente não sabe ainda no pós-pandemia como é que vai se retomar. A gente é uma ONG, né, no nome antigo que a gente usa, então a gente tem essa questão também que sempre foi uma questão para nós. O Instituto Diversa é um projeto que existe já desde 2013, né, que trabalha com uma equipe multidisciplinar, tem pedagogos, administradores, economistas, pessoas da área de comunicação, antropólogos, e que atua em parceria com instituições públicas e do terceiro setor, principalmente focado na economia solidária, e também foi voltado para a questão das mulheres, dos jovens e dos negros, né, e comunidades tradicionais. É um projeto que eu estou integrando, eu passei a integrar agora no último mês, né, eu estou entrando como colaboradora na área de formação e dar apoio também em outras questões, e estou muito feliz, né, novamente fui convidada pela Anne e pela Magda, e duas pessoas muito queridas e muito importantes aí nessa minha caminhada pessoal e profissional. Acho que é isso. Obrigada, Luana. Inclusive, agradecer aqui a presença, né, da Anne e da Magda, que estão aqui junto com a gente nessa tarde, da Lila, Iris. Bem-vindas todas vocês aqui, mulheres, né, para esse momento aqui de conversa, né, de a gente poder dividir aqui nossas dificuldades e poder umas nas outras nos apoiar, né. Então, assim, a pandemia ela é um assunto extremamente sério, né? Ela tem tirado, acho que, o sono de muitas famílias aí afora, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, né. Mas a indústria dos memes, ela não perdoa. Então, aliada à criatividade brasileira, a gente vem vendo aí nas redes sociais diversos memes, né, rolando sobre o assunto.
Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um recorte dessas postagens, né, com foco nas crianças, em suas rotinas familiares, e aí eu trouxe alguns memes aqui para direcionar nossa conversa hoje, para dar um tom mais, assim, divertido, acho que, né, interessante. Aí, o primeiro meme é esse aí, ó. Tá aí, quarto dia de quarentena, e já foi embora a compra para 15 dias, né? De fato, a gente percebe que as crianças, elas andam comendo mais que o normal. Isso pode ser considerado um sinal de ansiedade infantil? Como é que a gente pode lidar com com os nossos pequenos, né, Luana, nesse sentido, da gente direcionar eles, ajudar e apoiá-los até emocionalmente, né, porque eles também estão sentindo as mudanças aí do isolamento social na vidinha deles. Bom, Aline, quando Magda e Anne fizeram esse convite, né, para a live, a gente ainda não tinha tido a nossa primeira conversa, e eu fiquei pensando como é que ela ia ser estruturada, e para mim vieram algumas palavras que eu acho que vão passar pela nossa conversa o tempo todo hoje, né? Vou falar um pouco essas palavras que vieram na minha cabeça, e depois vou comentar especificamente a meme e a tua pergunta. Primeiro que para criar filhos, né, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, né? Cada um sabe da sua cultura familiar, da sua história de vida, enfim, tem uma série de questões que vão mexer com a gente aí nesse formato. Mas, assim, voltando para a questão das palavras, para mim vieram algumas palavras que são cuidado, empatia, rotina, ritmo e flexibilidade. Para mim são 5 palavras que têm norteado aí os meus dias de pandemia com as minhas filhas e que eu acho que vão perpassar na minha fala o tempo todo, à tarde, o tempo todo que a gente estiver hoje aqui na live, né? O que eu quero dizer com cuidado, né? Essa primeira palavra, eu acho que cuidado de si e do outro, se forem crianças, jovens, companheiros, companheiras, enfim, né? Avós, tios, tias, quem tiver ali no teu entorno. Empatia no sentido de sentir com o outro, sentir tanto as coisas boas quanto as coisas que nos incomodam, né, que nos afetam, que nos fazem sofrer, que está gerando sofrimento nas pessoas. Uma outra questão que a gente percebe, e a gente lê de muitos especialistas durante a pandemia, é a importância da rotina, de manter uma rotina da casa. Isso gera confiança na criança e no jovem, né? E gera mantém a zona de conforto dela. Então, isso é um cuidado que a gente tem. E ritmo no sentido do tempo, né? Claro, o ritmo é o que vai dar muitas vezes vai mudar na casa. A gente vai manter uma rotina, mas às vezes, da nossa rotina, às vezes o café da manhã vai ser um pouco mais tarde, o almoço vai atrasar um pouquinho porque a reunião que eu estava atrasou um pouquinho, ou porque eu e minha companheira, ou eu e meu companheiro tivemos que estar numa reunião ao mesmo tempo, tive que pedir para as minhas crianças esperarem. Enfim, então acho que são palavras que vão estar aí com a gente o tempo todo. E a flexibilidade está dentro de todas essas outras palavras que eu trouxe, né? A gente ser flexível, porque a gente não vai dar conta se a gente não for. É algo novo para todo mundo, né? Eu estava consegui assistir poucas lives da pandemia até agora como mãe, né? E até entendo que algumas mães talvez entrem aqui, daqui 15 minutos vão sair, porque a gente não vai conseguir, né? Eu tive que fazer toda uma organização para conseguir estar aqui hoje. Quem é mãe sabe disso. Quem é cuidador, né? Não, eu acho que talvez tenha outras pessoas escutando aí. Enfim, a gente tem que estar maleável. E eu estava falando da live que eu assisti. Eu assisti uma live do Christian Dunker, que é um psicanalista que eu gosto muito, e ele fala disso, é um trauma coletivo. É algo que está acontecendo no mundo todo. A gente nunca viu nada igual. É tudo novo, né? Então, todo mundo tem que se cuidar. E todo mundo tem que olhar para isso. Aí, voltando para a questão da meme, né, que você coloca, eu, como não sou psicóloga, como a gente já tinha conversado um pouco sobre isso esses dias, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E a questão da alimentação, que a gente estava falando do comer muito, a gente também, eu tiro por mim, assim, eu estou comendo mais também do que eu como normalmente. Estar em casa o tempo todo e ter os alimentos ali na sua frente o tempo todo, às vezes assim, agora eu acabei, não tenho o que fazer. Vou comer uma fruta. Enfim, ocupar o tempo que muitas vezes estava ocupado num outro lugar, num outro espaço, com uma outra coisa,
como a gente está dentro de casa confinado, às vezes a gente coloca a comida no lugar disso, para suprir alguma coisa que a gente não está sabendo nem explicar, né? Mas a gente tem que ter uma medida aí disso, né? A gente tem que olhar para o que é uma ansiedade natural que todo mundo vai ter nesse trauma coletivo, né? Que o Duncan estava falando, mas o que também é compulsão. E aí eu conversei com pessoas que trabalham com a questão da ansiedade, até com o pessoal do Gama, que é um grupo da Universidade Federal do Sul da Bahia, que meu companheiro faz parte, estava conversando um pouco com ele e com outras pessoas sobre isso. Comigo aconteceu um episódio esses dias, então vou usar o meu exemplo. Minha filha, outro dia à noite, logo depois da janta, ela comeu 5 bananas. E ela sentava no sofá comendo banana e a perna dela ficava chacoalhando. O meu companheiro não estava na hora comigo, eu deixei quieto, fiquei de olho, não falei nada para ela. Na hora, dei uma volta e tal. Voltei e falei, filha, você está com fome ainda? Tô, mãe, tô com muita fome. Eu falei, filha, tem certeza que é fome? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. 5 bananas depois da janta e tal. E a perna dela balançava, aquela coisa quando a gente tá um pouco agitado, que a perna fica balançando embaixo da mesa, quando a gente tá numa reunião, sabe? E aí eu percebi que tinha uma questão ali. Tava para além de só comer para cobrir alguma coisa ali que ela estava sentindo. Tava tendo um sentimento, uma questão de compulsão. E aí, conversando com o Leandro e tal, ele falou, vamos conversar com ela amanhã, deixa ela acalmar agora, descansar. Então, tem uma medida aí, né? É uma ansiedade que todos nós estamos sentindo em alguma medida. Então, é uma questão de conversar, né? Se colocar disponível e falar para a criança, se você não quiser me falar agora, a hora que você tiver afim, vem conversar com mamãe, com papai, com vovó, com quem você se sentir confortável. Ou se você tiver que ligar para alguém, a minha filha tem uma relação muito boa com as avós e com os tios, às vezes ela se sente mais confortável em conversar com uma outra pessoa, né? Então também dá essas opções. E eu digo o caso dela porque ela tem 8 anos, fazendo quase 9. É uma opção para essa faixa etária, né? A partir dessa faixa etária, né? 7, o segunda infância, que a gente chama, ou segundo setênio, para alguns autores também, né? Então, eu acho que essa questão da meme que você coloca, eu acho que é essa, a gente saber diferenciar o que é uma ansiedade que está ali entre a gente e que se torna uma compulsão. Quando ela passa a ser uma compulsão, a gente tem que... Para as duas situações, a gente tem que olhar e cuidar, como eu disse ali, daquelas palavras norteadoras da conversa. Mas eu acho que quando se torna uma compulsão, a gente tem que dar um olhar mais aprofundado. É isso, passa. Acho que o grande segredo, Luana, é esse, né? É o cuidar. E acho que a pandemia ela vem ensinando a gente a rever isso, né? Um cuidar do outro, enfim. E acho que para as crianças a gente precisa, de fato, ter esse olhar especial, porque às vezes a gente acha que com criança isso não acontece, isso é um problema de adulto, né? Eu acho que é mais ou menos esse contexto. Acho que foi bem bacana essa sua abordagem, a forma como foi abordada, né, essa situação, essa questão. E de abrir os olhos, assim, para a gente, né, que está aqui com eles o dia todo agora, né, 24 horas por dia, mais do que nunca, e está observando, de fato, em que momento a gente teria que agir, né, entrar e fazer esse acolhimento da criança. Então, eu queria só dar um tempinho para agradecer a chegada, né, da Bianca, Luciano, Eleide Rosário, da Lamelo, da Karina Roger, né, a Sandra, que vem aqui dizendo que ela confessa que nesses 2 meses de pandemia ela não tem seguido uma rotina exata, né, é difícil mesmo, né, é difícil, Sandra, nessa questão do isolamento, a gente acaba que as regras, elas tomam vão para outro nível, né, a Paloma Serafim aqui, agradecer as meninas. Oi? E aqui, como eu tinha dito, eu vou trazer só mais 2 memes aqui para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui nosso de conversa. E aí tem aí esse primeiro que está escrito aí, toda mãe já diz, nessa quarentena não se machuque, pelo amor de Deus, não podemos ir para o hospital uma hora dessa. Eu confesso que eu falei isso para meus filhos, inclusive precisei ir no hospital, porque o mais velho teve uma torção e eu precisei ir, fui no pânico, porque a gente sabe que é o ambiente hoje que mais inseguro nesse momento são os hospitais, né? E esse segundo meme que fala aí, mãe,
antes da quarentena, mãe depois da quarentena. Eu estou na mãe depois da quarentena, né? É fato, assim, que as crianças, elas estão muito entediadas, né? O tédio, ele faz com que elas comecem a buscar inovações nas brincadeiras, né? Que às vezes elas chegam a ser bem perigosas para os pequenos, né? Afinal, a casa da gente, ela não consegue competir com as distrações dos shoppings, com cinemas, parquinhos, na rua com os amigos, jogar bola, quadra, a própria escola, que é também um momento para eles de diversão. E eu acho que as mães, eu estou falando por mim também, estão meio que enlouquecendo nesse processo todo, né? E aí, Luana, o que é que a gente pode fazer aí, enquanto mãe, para estar melhorando essa questão do tédio, essa questão da rotina, trazendo mais cor para a rotina dos pequenos em casa? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer também a presença de todos aí, que nem a Aline falou. E só comentar rapidinho que a Sandra Ramos colocou aqui, né? Confesso que no segundo mês de isolamento não sigo regras, né? Eu acho que regras, eu acho que não sei se é o caso, né? Mas eu acho que é ver, é que nem eu disse lá no começo, né? É saber como é que a cultura familiar de cada um de nós funciona, né? E respeitar, né? E cuidar, eu acho que é isso. Acho que a palavra do nosso momento é cuidar, né? Outro dia eu estava comentando com a Aline, hoje mais cedo, eu assisti, você conseguiu assistir 2 lives já, hein, gente? Tô no lucro já. Eu assisti uma live com o Boaventura Souza Santos, e ele é de Paraguaçu, aí da Ilha de Maré, e comentando algumas questões, e ele estava falando uma coisa que me marcou muito, assim, né? Ele fala que é um momento em que a gente tem que doar o que puder, doar amor, doar a cesta básica, se doar de alguma maneira, né? E não ficar com grandes teorias e com grandes questões, tal, mas é um momento de se cuidar e cuidar do outro e se doar. Então, acho que é isso, Sandra. É um momento, claro, nos respeitando e respeitando o outro, de seguir as nossas regras e seguir os nossos limites e ver as nossas questões aí, né? Porque eu fico quando a Magda e a Anne me convidaram, uma questão que eu tinha falado para a Magda, que uma outra amiga psicóloga também tinha me convidado para uma live, eu tenho muita vergonha dessas coisas, né? Tenho uma certa vergonha mesmo, acho que é a palavra. Eu falei para ela, para essa minha amiga psicóloga, eu tenho muito medo de ir numa live e ficar justamente trazendo regras para as pessoas e promover mais ansiedade nas pessoas. Como se parecesse que eu consigo cumprir muitas regras e que eu sou uma mãe perfeita e que eu faço tudo isso na minha casa, eu deixo de fazer, né? E sigam o que eu faço, façam o que eu falo. Então, eu acho que é muito importante essa sua colocação, né? O importante é a gente tentar cuidar do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa ansiedade agora, da nossa maneira. Acho que é isso. Agora, com relação aos memes, né, Aline, achei super bacana esse formato que vocês montaram, já tinha comentado contigo. E a gente tem, eu não sei a idade dos filhos das pessoas que estão aqui com a gente, né, mas tem várias idades, né, várias possibilidades. A gente, na fase dos teus filhos e das minhas filhas, né, tem um termo que os educadores hoje, pesquisadores da infância, usam muito, que a gente fala que é o brincar heurístico. Né? Heurística é uma palavra que vem do grego, que tem a ver com eureka, que é o descobrir. É a novidade, o novo, o inédito ali, né? E a criança tem isso, né? E nessa faixa etária, é claro que a gente pode estar junto com eles e construir coisas com eles, mas eles, por si só, já descobrem muita coisa e por isso se machucam e por isso querem inovar. Hoje mesmo eu lembrei da Aline, né? Porque minha filha estava pendurada na janela, minha filha de 8 e minha filha de 2 estava vendo, e eu já sabia que ia acontecer que daqui a 10 minutos a de 2 também ia querer se pendurar na janela. E eu já falei pelo menos umas 3 vezes: vocês não podem se machucar, vocês não podem ir para o hospital. Agora, não é uma boa hora para isso. Essa frase é exatamente do meme, sem tirar nenhum artigo, nada, nenhuma vírgula da frase, né? A gente acha que é só a gente que fala, né? Fala, tô sendo ridícula, mas tá todo mundo falando isso. Então, eu acho que tem um pouco de se tranquilizar nesse sentido, né? Eles sabem brincar, eles sabem investigar, eles sabem conhecer coisas novas na brincadeira, mas se a gente quiser participar, há formas também, né?
Eu separei uma frasezinha que eu li no Instagram, eu queria ler ela para vocês. Espera só um minutinho que eu vou abrir, que eu não consegui decorar, achei que ia ficar nervosa também, então eu nem me preocupei em decorar, prefiro ler. Que diz assim, é uma frase que saiu na página do Instituto Alana, que é uma página que eu recomendo para vocês aí seguirem, muito tem no Facebook e no Instagram. A frase da Clélia Rosa, e diz o seguinte: criar um espaço potente para brincadeiras está longe de ser um espaço luxuoso com brinquedos de última geração. A infância dos dias pode ser a infância das coisas simples, né? E aí, complementando aqui o que a Clélia falou, quando a gente trabalha com essa ideia do brincar heurístico, qualquer coisa se torna um brinquedo, né? Principalmente o que a gente chama de objetos não estruturados. Então, desde o rolinho do papel higiênico, que sobra ali no meu banheiro quando acaba, a colher de pau, a caixa de papelão, tudo isso para eles pode virar uma grande brincadeira, né? Tava também comentando com a Aline, a minha filha mais velha, esses dias fez um carro para minha filha pequena na caixa de papelão que veio do supermercado na semana passada. Ela sumiu uma hora, não sabia onde ela estava, e aí quando eu fui ver, ela trouxe, eu tô até olhando para ela, que está na minha frente, a caixa, ela abriu, ela construiu a porta, ela pintou, como é que fala, gente? Sumiu a palavra. A direção, fez as rodas, volante, obrigada, volante, fez as rodas, pegou uma pecinha, uma roletinha de um brinquedo que ela não brincava mais e colocou como velocímetro, eu adorei o velocímetro dela. Enfim, uma caixa de papelão ocupou ela, sei lá, durante pelo menos uma hora, e a irmã ficou o resto da tarde, enquanto ela estava fazendo a aula virtual dela, ela ficou o resto da tarde brincando no tal do carrinho, e ansiosa para a irmã voltar e poder empurrar o carrinho, porque o carrinho não tem rodas, alguém precisa empurrar o carrinho para ela, afinal de contas. Essa acho que é uma primeira questão da coisa do machucado, que estava colocando aí das brincadeiras. Essa acho que é uma questão, né? Se tranquilizar nesse sentido. Claro, a gente pode olhar para o ambiente, preparar o ambiente para eles, mas entender que eles sabem brincar. A gente não precisa fazer essas intervenções e falar, faça isso, faça aquilo. Claro, se eles estiverem muito entejados, é importante ter essa mediação, mas eles, por si só, sabem ali o caminho deles, né? Aí, com relação à segunda questão do cansaço, que você falou, eu acho que é um dilema para todo mundo, assim, e é algo que a gente vai ter que... Eu acho que isso não depende só da gente, principalmente quem continua trabalhando de casa, né? Eu acho que a gente vai ter que rever esse nosso mundo do trabalho. Já tinha que rever antes, né? Agora, mais ainda. E aí aprender a respeitar esses tempos e esses espaços, e, é claro, a gente tem receio de perder os nossos trabalhos, tem uma série de angústias, mas eu acho que, em alguma medida, o mundo do trabalho vai ter que se reorganizar com relação a isso, por isso que a gente colocou esse reorganizar no título do encontro aí, né? Acho que é isso, estou olhando o relógio que já é 3h30, né? Vou parar um pouquinho de falar. Ótimo. Eu vou. A Karina Roger Monteiro acabou de entrar aqui. Aí ela traz para a gente aqui a experiência dela, falando que o pequeno dela de 3 anos acabou virando Homem-Aranha e ele usa a mesa dela provavelmente como um prédio. Ele deve achar que é um prédio. E aí ele sobe na mesa e fica pulando, né? Se tivesse outra mesa, acho que ele pulava da mesa para o lado. E se tiver um sofá próximo, ele deve fazer algo desse tipo. Então, a gente também está ganhando super-heróis, né? Nessa quarentena em casa. Então, a gente tem tido a oportunidade de conviver com esses grandes heróis aí dos quadrinhos, né? Porque eles vão, a imaginação realmente ela vai para além, né? Acho que das paredes, para além da situação toda do isolamento, né? Um barato, porque acho que a própria quarentena das mães também fica mais leve, né? Porque a gente não, tem momentos que isso tudo vira uma grande gargalhada dentro de casa, depois se tiver alguma coisa envolvendo aí um risco, depois do susto passado, e a gente fica pensando, como é que esse menino pensou isso, né? Uma criança de 3 anos de idade pensa, ó, aquilo ali, ele enxerga talvez um mundo que a gente, nesse momento, não consegue enxergar, né? Acho que isso também alivia muito para a gente e ajuda a gente emocionalmente. Essa live, ela acabou trazendo uma proposta que era aquela de a gente coletar algumas perguntas antes, para que a gente pudesse dividir aqui neste momento, né?
E assim, acabou que você, no final da sua colocação anterior, já respondeu um pouco dessa pergunta que veio para a gente, né, lá de Salvador, de uma mãe, em que ela traz o seguinte: no caso dos pais separados, né, então assim, como é que se lida com os medos, os anseios e frustrações dos filhos por estar distante de um deles, seja do pai ou da mãe, né? Então, acho que no fim da sua pergunta você acabou trazendo muito essa colocação do trabalho, dos cuidados, né, uma descoberta, uma redescoberta, né? Então, vou deixar aqui aberto para você comentar um pouquinho, Ana, sobre essa questão. Bom, primeiro eu queria mandar um grande, grande abraço para a Karina. Karina foi minha aluna há muitos anos e é uma pessoa muito querida, sempre foi muito especial. Eu queria agradecer a participação dela. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Muito legal você contar aí do seu pequeno, eu não conheço, fiquei muito emocionada, muito feliz de ter você aqui. Então, eu acho que a grande questão é o diálogo e que tem a ver com o cuidado que eu falei lá no começo, né? A gente muitas vezes, eu vi algumas perguntas que você colocou, né, Aline? Muitas vezes a gente esquece que a gente fica nesse mundo tão lindo das crianças, né? Da criatividade, do descobrir, do ser leve, que nem você falou, e a gente esquece que eles sentem as mesmas coisas que a gente em outras com outra intensidade, de uma outra maneira, e eles ainda estão no momento de aprender a expressar esses sentimentos, né? Então, nesse caso de pais separados, né? E dessa angústia, dessa saudade, desse medo, eu acho que o diálogo é fundamental e saber ouvir, e saber, como eu disse para vocês, dar esses espaços de escuta, abrir esse espaço de escuta e não abrir só o... Então, por exemplo, se é uma mãe que está com os filhos ou um pai que está com os filhos durante a quarentena toda, saber também abrir esses espaços. Bom, com quem o meu filho gosta de conversar ou de ver, porque uma criança às vezes de 2 anos, basta ele ver um vídeo, embora eles não se conectem muito, eu sei porque eu moro longe da minha filha de 2 anos, ela não se conecta, ela vê oi vó e sai, ela não tem esse tempo ela não se dedica tanto a essas conversas virtuais, vamos dizer assim, né? A maior já tem uma outra postura. Então eu acho que o importante é isso, abrir esse espaço de diálogo, né? E muitas vezes não se sobrecarregar, não achar que só você vai ter que fazer esse diálogo com a criança, esse cuidado e essa escuta sensível que a gente fala, né? Também ficar atento e saber, bom, quem mais pode fazer esse diálogo também, se eu não estou dando conta, não se sobrecarregar também, para também não cair na meme da Frozen lá que você colocou, né? De ficar com os cabelos daquele jeito, né? Também saber aceitar, receber ajuda, receber carinho. Muitas vezes a gente entra nesse lugar de querer dar conta de tudo. E a gente já não dá normalmente nesse momento, menos ainda, porque, como eu disse, é tudo novo pra gente, muito diferente. É isso. A Anne, ela até comentou aqui, ela falou disso, né, dessa questão do acolhimento, né, ela fala que para eles, né, para as crianças tem sido também muito difícil, né, eles também estão sofrendo, e a gente precisa estar atento a isso. A Karina ficou encantada com o fato de você lembrar dela, ela falou, você lembra de mim, botou um monte de aqueles memezinhos com os coraçõezinhos no olho, tá radiante. E a Ana Paula Araújo, que acabou de entrar aqui, ela manda palmas para você e diz sempre maravilhosa, né? Te atualizando aqui do chat aqui do Facebook. Vamos entrar aqui para finalizar esse bloco, né? Que é o bloco que a gente falou mais das emoções, foi um bloco mais afetivo e tal. A Unisol, Ana, ela trabalha com empreendimentos ligados à agricultura familiar, né? É o principal trabalho assim, da Unisol, porque é o maior público que a gente tem hoje atuando nessa área da economia solidária, pelo fato da Bahia ela ser um estado muito rural, né? Então, a gente buscou entender um pouco da rotina dessas mães do campo, né? Então, a gente foi agraciado, eu diria, com um relato que vem lá da Sheila. A Sheila, ela é engenheira agrônoma, ela mora lá no assentamento Mariana, que fica no município de Camamu, né, na Bahia, e ela tem uma pequena chamada Aurora, de 1 aninho e 5 meses. Aí ela falou pra gente um pouco da rotina dela como mãe da zona rural. Ela fala assim, com a pandemia, a gente começou a se preocupar em produzir mais alimentos, fazer horta, plantar feijão e tal, e tudo mais, para suprir tanto as nossas necessidades básicas, quanto pensando também na segurança alimentar.
mas estamos tendo dificuldades, porque a Aurora está naquela fase que não para quieta, mexe em tudo. Não podemos deixar ela com ninguém. Então, ao invés de eu poder ajudar o meu companheiro nos trabalhos, eu fico só fazendo companhia e espiando a Aurora. Senão, ela desencopa alguma cobra para brincar. Luana, o que a Sheila pode fazer com essa doce Aurora para que ela pare de desencovar cobras e passe a desencovar mais ursinho de pelúcia, coisas assim, mais seguras, né? Conta aí pra gente, uma criança de 1 aninho e 5 meses, como é que a gente pode ajudar? Muito bacana, queria agradecer a Sheila aí pela pergunta, pela contribuição, porque é uma troca, é muito legal ouvir uma mãe falando, né, do seu percurso aí, dentro da pandemia, da sua história, né? Gosto muito de ouvir histórias, né? Eu digo que eu me entendo melhor quando eu escuto o outro, né? Isso eu tenho para mim, né? Não é de nenhum autor, é um lema de vida. Eu trabalho já há 10 anos com a educação, principalmente na escola com ensino fundamental, mas também já trabalhei um pouquinho com educação infantil na Goiamum durante alguns anos. E a gente tem uma coisa que a gente trabalha, e alguns educadores seguem isso, algumas escolas por onde eu passei, que é o que a gente chama de risco assistido, né? Toda brincadeira tem um risco. Principalmente uma menina que mora num lugar tão incrível como ela, né? Como a Aurora, a pequena Aurora aí. E é saudável isso. Que bom que ela tem esse espaço, né? Porque nossas crianças estão dentro de casa, né? E às vezes apartamentos de poucos metros quadrados. Então, de certa maneira, é um privilégio, né? Então, o que eu acho é que ela tem que deixar a Aurora junto lá, continuar desencavando cobra e botar a Aurora para plantar junto e fazer a hortinha dela. E eu, Luana, faria isso e seguiria essa linha do risco assistido, que é o que ela já está fazendo. E é o que a gente falou, né? Com essa faixa etária, não há outra maneira. Embora ela já tenha uma certa autonomia, tem que ter sempre um responsável perto dela, um cuidador perto dela. Se, como a Sheila disse, no momento que eles estão vivendo, ela está sentindo que a Aurora só pode ser pai e mãe, tem que ser eles, é reorganizar, enfim, a rotina. É o que eu digo, eu não quero trazer uma lição de casa para ninguém, mas, a meu ver, é isso, sim, é estar junto, continuar aí com a pequena Aurora e trazê-la junto, fazer uma enxadinha pequenininha para ela, deixar ela bater a terra e fazer a hortinha dela. É isso, assim, eu seguiria essa linha e é a forma como eu trabalho na escola também. E com as minhas filhas também. Então, é isso. E mais uma vez agradecer aí a Sheila. Eu fiquei imaginando a Aurora de 1 aninho e 5 meses com a enxadinha na mão, gente. Coisa fofa. Então, assim, eu acho que a gente encerra esse primeiro bloco, que a gente fala dessa questão mais emocional, sentimentos, né? Que a gente pode, acho que, abrir mais o coração, né? E, no meio, assim, voltar para um outro assunto, né? Que não é tão menos importante, né? A gente falou aqui de sentimentos, né? Que hoje estão tomando a mente, o coraçãozinho dos pequenininhos, da melhor forma de lidar com toda essa nova realidade dentro de casa, né? Dando mais apoio a eles, compreendendo melhor, abraçando mais, nos abraçando mais também, né? Porque você trouxe também essa deixa aqui para a gente também estar se abraçando mais e se perdoando mais também, né? Pelas, talvez, algumas falhas que a gente cometa, enfim. E vamos agora para uma temática, eu diria polêmica, mas também que ela acaba levantando outros questionamentos, né? Porque no meio dessa pandemia toda, as escolas, elas foram as primeiras instituições a sentir o peso do isolamento social, né? E para isso elas precisaram reinventar uma metodologia que garantisse que neste período transitório, né, a princípio, e hoje já dura aí quase 100 dias, né? Os alunos, eles não perdessem o conteúdo previsto, inclusive com os respaldos legais que o MEC foi dando aí no decorrer desse período, né? Fato é, e eu vou trazer um primeiro recorte aí, que não é um meme, mas é um recorte, né? Ou seja, escola dentro de casa, ter ou não ter, né? Eis a questão, Luana. Como é que podemos trazer a escola para dentro de casa com o menor prejuízo possível para os pequenos, né, para os nossos filhos? Porque a gente, às vezes, não tem a didática, a metodologia que uma professora, enfim, que uma pedagoga tem. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, essa pergunta traz muitas questões aí, né, Aline? Primeiro é que a gente tem que entender, como eu já falei várias vezes, desculpa, eu vou ser repetitiva, é que a gente está
num, num momento novo. É um momento diferente. A gente nunca passou por isso. Nem a gente, nem as escolas, nem as crianças, né? Então, no começo da pandemia, eu percebi, assim, nas redes sociais, em algumas notícias de jornal, estava todo mundo procurando os culpados, né? Ah, então a culpa dos pais que não estão conseguindo botar o filho na frente da tela. Ah, a culpa é a criança que não consegue se concentrar. A culpa é a escola. A culpa... Tava se procurando culpados e eu tava achando esse caminho muito perigoso, assim, sabe? Fora o que a gente sabe, que no país que a gente vive, na desigualdade que a gente tem no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, a gente sabe que não chega nem a 80% o número de crianças jovens que estão conseguindo assistir essas aulas remotas. Essa já é uma questão, né? Isso a gente não pode deixar de falar, né? A Ana Paula, que está aí, outra pessoa muito querida, que eu admiro muito, uma educadora do interior de Caravelas, né? Da zona rural de Caravelas, de Uerana. Ela talvez até possa escrever aqui um pouco como é que está sendo a experiência dela, se ela se sentir à vontade. Então, e a gente sabe, inclusive, de casos também de municípios, Caravelas, não sei exatamente, mas conversando com algumas amigas que também moram na zona rural, que começaram a ter atividades faz 3 semanas, né? Então, a gente tem que entender que é um momento que a questão da aprendizagem, do conteúdo, que nem eu falei lá no começo, ela não é a mais importante nesse momento. E eles não vão ter o mesmo aproveitamento que eles têm na atividade presencial. Essa é a primeira questão que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? E ainda para uma questão mais legal, o parecer que saiu do Conselho Nacional de Educação no final de abril, início de maio, é justamente isso, apontando, inclusive, que isso vai impactar nos calendários de 2021 e 2022 e vai impactar na aprendizagem das crianças, isso é fato, né? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que baixar na sociedade, como educador, como escola, como mãe, como cuidador, como responsável. Não, isso é impossível, é inviável. Ninguém estava preparado para isso, né? Então, a gente tem que se preocupar nesse momento, muito mais com o que a gente conversou lá no começo, com uma aprendizagem ativa e afetiva, e que trabalha essas questões socioemocionais com as crianças também, né? Uma questão que eu acho muito importante nesse momento, por exemplo, que as escolas deveriam fazer, e que eu vejo pouca gente falando, é conversar sobre as crianças sobre o coronavírus. O que é isso? Né? Claro, nas idades em que isso é possível, né? Pedir desenhos na idade que for apropriado, pedir textos, pedir pesquisas, pedir propostas em como informar outras pessoas, ativar as crianças nesse processo e fazer com que elas se tornem pesquisadoras, para elas entenderem esse momento, né? Eu fico vendo, eu tenho depoimentos de várias amigas, até, enfim, a gente conversa, né, com outras mães, e o que eu percebo é que as pessoas ainda não entenderam que não dá para manter, não basta achar que uma tela vai ocupar o mesmo espaço da interação social, da sociabilização, não vai dar conta, né? Não é possível, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental disso, é entender que a aprendizagem de conteúdos, ela vai ser completamente diferente, ela tem que ser trabalhada de uma outra forma. Eu não vejo o menor sentido de uma criança de 7, 8 anos, 3, 4, enfim, acho que até meados, vamos dizer assim, do ensino fundamental 2, uma criança de até 11, 12 anos, assim, eu não consigo ver sentido dela ficar 5 tardes ou 5 meses a semana na frente de uma tela. Não vai promover a aprendizagem, não vai. Isso é fato, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que rever, né? Eu acho que a escola tem que estar dentro de casa, voltando bem pontualmente na tua pergunta, ela tem que estar para a gente manter aquela questão da rotina que a gente falou, né? É isso. Uma escola realmente no formato e aceitar esse novo formato. Eu tinha guardado uma pergunta para esse segundo bloco, que ela acabou vindo no primeiro bloco, que foi do Elan Mello, em que ele fala justamente desse volume, né, de atividades, porque, assim, o que a gente, de fato, percebe é que as escolas, algumas, até por uma questão de, como eu falei no início da fala, como se achava que essa metodologia seria transitória, elas acabaram mantendo a metodologia do ensino em sala de aula e trazendo isso para casa. Então, assim, quando juntou
né, o que já era comum na escola, né, presencial, que a criança ela faz as atividades de classe, faz as atividades de casa em casa, e a escola ela entendeu que tinha que inserir esse conteúdo, né, para ser encerrado, para garantir que ele fosse cumprido. Veio aí essa avalanche de atividades, né, que é a pergunta que o Elan Mello fez aqui, o que fazer com isso, né, com esse volume de atividades que vem, tem que se cumprir isso, não tem, como é que os pais podem lidar disso de forma a garantir que o aluno não, o filho, ele não tenha grandes perdas de conteúdo, não tenha, porque a escola, ela continua fazendo as provas, continua fazendo os testes, as avaliações por nota e assim sucessivamente. Como é que a gente lida com isso, Laura? Bom, essa é uma pergunta bem complexa, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que também tem a ver com a ansiedade de cada um aí com relação ao aprendizagem dos seus filhos e o envolvimento dele na escola. Eu acho que a primeira questão é se colocar para a escola, né? Se tem algumas questões que vocês estão vendo que não estão de acordo, que os filhos estão sobrecarregados, não estão dando conta, a primeira questão é essa. Voltando lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, um dos itens fala sobre avaliação, né? As avaliações têm que ser feitas, mas há uma sugestão de uma adequação dessa avaliação, né? Justamente por conta dessa dificuldade dos processos que vai acontecer, né? Desse buraco, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas que vai ficar aí na aprendizagem das crianças. Então, rever, né, e ser cuidadoso, tem um item bem grande lá no parecer. Eu estava lendo até porque a gente estava conversando com um amigo professor sobre isso, que ele estava muito angustiado, que muitos professores querendo que houvessem as avaliações tradicionais, convencionais, que a gente fala, né, com nota, tal, e ele, acho que o coordenador, se não me engano, ele falou, gente, mas não tem sentido isso, eles não estão preparados, as pessoas estão angustiadas, a gente tem que pensar em outros formatos, né, e a gente foi lá ler o parecer com ele, se eu me lembro bem, esse é um ponto, evitar as avaliações meramente quantitativas, para não gerar mais angústia, mais ansiedade, pensar nessa questão da avaliação processual e contínua que a gente fala, a presença do aluno ali na teleaula, a vontade dele, a pergunta, o posicionamento, já isso ser uma forma de avaliação, e pensar em outros formatos. Isso é uma questão que está no parecer, inclusive, né? Uma outra questão também que você coloca, e a medida disso? Então, por exemplo, eu acho que se tem um dia que você percebe que seu filho está estafado, né, ele não está bem, está angustiado, tem alguma questão, ou sua filha, enfim. Filho, hoje vamos descansar, hoje vamos avisar a professora ou o professor, enfim, que hoje não dá, hoje você não está bem, e converse. E claro, hoje, não é todo dia, né? É fazer esse diálogo e, enfim, se as pessoas se sentirem confortáveis, eu me sinto muito confortável com isso, né? Tanto na escola presencial como na virtual. Eu acho que tem dias que a gente não está bem, né? E dá essa possibilidade nesse novo momento que ela está vivendo. Né? Esse seria um posicionamento meu, assim. Né? E é importante essa sua fala, assim, porque até traz aconchego para a gente, porque como a gente não é da área de educação, a gente às vezes impõe até um ritmo severo, né, achando que a criança ela vai ter perdas se ela não seguir aquele ritmo, que ela vai ficar para trás, né? Acho que é esse conceito de uma escola, desse conceito de formato de escola que a gente tem, né? Mais tradicional, enfim. Mas, assim, a gente percebe que tem muita gente aí criticando, né, o EAD, que é o ensino à distância, né? Aí eu trouxe aí também um recorte em que ele diz assim, ó, EAD desconsidera a difícil realidade das famílias durante a pandemia. E trouxe um meme para a gente não perder o costume, né, antes de finalizar esse bate-papo, que diz assim, ó, se chama ensino à distância, porque você está longe de aprender, né? É a parte mais engraçada para falar do EAD. Por que eu trouxe isso? Porque recentemente, lá em Curitiba, 2 sindicatos, eles se uniram, né, sindicatos de servidores da área de educação, se uniram e lançaram um material informativo contra a metodologia de ensino EAD, principalmente na educação infantil. Eles trouxeram inúmeros motivos para não defender essa metodologia.
Entre os motivos, eles falam sobre a desigualdade das condições das famílias, que foi uma coisa que você já citou na sua fala, né? Ou seja, você tem realmente famílias que têm os dispositivos tecnológicos, têm o acesso à internet, a possibilidade de estar dando acesso aos filhos para as aulas online ou para as atividades, enfim. Então, esse dispositivo EAD, né, a metodologia dela ela acaba para esse grupo acentuando mais essa desigualdade de condições, né? Tem o fato também dos filhos de mães que continuam a trabalhar regularmente. Então, assim, a gente sabe que tem atividades que são as consideradas essenciais e que as mães continuam trabalhando normalmente, e esses filhos estão em casa hoje, né? Porque não vai ter a escola, enfim. E muitas mães dessas não têm com que deixar os filhos e, às vezes, inclusive, nem conseguem cumprir as obrigações da escola. E há também uma defesa desse grupo a respeito do professor. Ele fala o seguinte: quando o professor ele for receber esses alunos na escola, quando esse processo todo acabar, ele vai receber os alunos um desnivelamento tão grande de aprendizado que eles vão ter dificuldade de realinhar esses alunos, né, dentro do ritmo, porque cada família, ela versa sobre um formato, cada família tem suas crenças, valores, culturas, e quando o professor for receber esses alunos em sala de aula, né, daqui a algum tempo, com fé em Deus, enfim, eles já vão receber esses alunos bem desnivelados, né. Então, Luana, você, assim, principalmente como educadora, né, como essa grande estudiosa, né, e tem até esse momento aqui nos trazido diversas dicas, ligado essa luz também para a gente aqui agora, né, o que é que você acha dessa situação, de fato, né? Se você quiser, não, vamos fechar, você dá a resposta, e eu tenho aqui uma colocação da educadora que você pediu. Vou só puxar aqui para a gente. Essa questão, falando como pedagoga agora, né, a gente não está chamando os estudiosos, pesquisadores da situação agora, da educação, eles não estão chamando isso de EAD, né, estão chamando isso de ensino remoto emergencial. Claro, falar, mas é só um termo bonito. Por quê? É um conceito, é importante a gente entender isso. O EAD é algo que tem planejamento. Eu já dei aula de EAD durante 2 anos da minha vida. Você se planeja, você pensa no seu objetivo de aprendizagem. Para isso aqui eu vou trazer esse vídeo, essa questão, esse fórum, essa reflexão, esse autor. Eu tive tempo para planejar. É um formato que você se prepara para ele existir, né? O ensino remoto emergencial, escolas de elite, eu imagino que já tinham esse percurso dentro da escola e tiveram como se preparar. Como a Karina colocou mesmo. Eu estava colocando aqui, eu dei uma olhadinha rápida aqui no Facebook. Eu não estou no Facebook, tá, gente? Estou só na plataforma, por isso que eu não estou vendo os comentários de vocês. A Aline está me passando. Eu vi a Karina falando que está muito difícil para ela. Né? Porque é isso, porque a gente não tinha preparo para isso. Né? Os professores não tinham essa disponibilidade de recursos, os alunos não têm, né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar, né? Eu acho que a escola, os alunos, teleaula, isso aqui, tal, né? Essa é uma primeira questão. Com relação à educação infantil, no Brasil, eu acho que é um dado importante, a criança é obrigada a entrar na escola com 4 anos de idade. Né? Há 3 anos atrás, se não me engano, se eu não estou errando a data, acho que 3 anos, acho que isso é de 2018, ela era obrigada a entrar na escola com 6 anos. Isso baixou para 4 anos. Né? Então, uma coisa que eu posso dizer é, crianças que têm menos de 4 anos não têm obrigatoriedade de fazer atividades. Né? Não, se a mãe quiser falar, olha, eu vou deixar ele matriculado na escola, tal, não sei o quê, mas eu não quero que ele participe, eu quero que ele fique à vontade, que eu percebo que ele fica melhor, que ele se sente melhor e eu vou me sentir mais tranquila. É um direito do pai, está na lei, né? Abaixo de 4 anos. Acima de 4 anos, o próprio parecer vai falar sobre isso. Houve demandas com relação a essa questão do parecer de tirar a educação infantil da questão do mínimo de dias letivos, que são 200 dias letivos, e uma carga horária que eu não me lembro agora, eu devia ter lido para a live, mas não li. O que o parecer diz não podemos deliberar sobre isso. Já está previsto, a educação infantil vai ter também que cumprir a carga horária prevista. Não vai ter que cumprir os 200 dias letivos, vai ter que cumprir a carga horária. Isso está escrito no parecer também. Né?
Mas tem um parágrafo específico da educação infantil que diz o seguinte: sugere-se que na educação infantil sejam tratados temas relacionados a questões lúdicas, que se proponham brincadeiras para as crianças, que se discutam questões de autocuidado, de higiene, se contem histórias, se tragam músicas, que tornem esse aprendizado mais leve para as crianças da educação infantil. Isso é um outro item que também tem no parecer, né? Então, quem tem filhos nessa idade escolar, exijam isso das escolas, exijam isso dos educadores, né? A gente tem um pouco essa postura da escola, eu vejo tanto na pública quanto na escola particular, eu já tive nos dois universos, né? Muitas vezes a gente fala, é tudo responsabilidade da escola. A escola é uma comunidade de aprendizagem, é uma comunidade escolar. Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem direitos e deveres ali dentro, né? Então, os pais, claro, com cuidado, porque os professores também estão sofrendo muito, e eu posso falar isso como mãe, como educadora, eu estou nos dois lugares, né? Podem também se colocar e até propor coisas se sentirem confortáveis, né? Eu me coloquei à disposição para algumas pessoas para fazer alguns apoios em algumas coisas, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu entendo a questão colocada pelo sindicato, mas acho que também tirar a escola completamente, eu não sei, é muito difícil, né, se posicionar nesse momento. Embora a gente saiba que muitas crianças estão sem escola, né? E não estão tendo atividade, não têm condições de estar na escola, né? A gente vive num país muito complexo, muito desigual, né? A gente tem a história do Miguel, lá de Recife, né, que faleceu, enfim. A gente tem uma realidade que bate na nossa cara todo dia, a gente sofre todo dia, além das nossas questões, com as questões que estão ali no nosso cotidiano, nosso país, a nossa história, e que machuca muito a gente, né, o tempo todo. Então eu entendo essa posição do sindicato, mas eu também não sei se tem uma resposta. Tem escola, não tem escola, é muito difícil colocar, né? É bem complicado. É muito complicado mesmo, porque, de fato, o próprio sistema está excluindo muita criança, né? Teve essa história aí toda do MEC também, que acabou gerando uma comoção social, o governo não queria adiar a prova de jeito nenhum, e muitos adolescentes, jovens, que vão prestar o exame esse ano, sem condições nenhuma de estudar, sem acesso a uma internet, sem livro, né? De fato, é um país que ele tem uma complexidade absurda, né, que é o nosso país, né. Nesse bloco agora, a gente ia iniciar um bloco de perguntas, mas assim, como a gente foi envolvendo a pergunta nas nossas falas, eu vou finalizar essa nossa conversa sobre educação, porque você tinha solicitado a Ana Paula Araújo que ela trouxesse um pouco da opinião dela, e ela deu aqui no chat, eu vou ler para ti. Ela fala assim, o conteudismo, ele tem sufocado a aprendizagem significativa neste contexto da pandemia. O momento é de ressignificar essa aprendizagem. As emoções, as sensações da criança nesse contexto precisam, sim, ser levadas em consideração. E isso precisa se sobrepor ao conteúdo. É o que a Ana Paula ela vem dividir aqui com a gente nessa tarde. E a Vanessa Marley, ela fala que está morrendo de saudade da Goiamum Curioso. Quer comentar aí a fala da Ana Paula? Ana Paula, primeiro eu queria te agradecer muito. Você sabe que eu concordo plenamente com o que você está falando. E tem os nossos educadores otimistas, né? Eu não sou muito otimista nesse sentido, que acham que essa pandemia vai trazer isso para a gente, que você está colocando, né? De ressignificar o conteúdo, né? Em prol de outras coisas, né? O conteúdo pode ser trabalhado de várias maneiras, né? Eu acho que não. Pelo que eu tenho visto dessas teleaulas, eu acho que isso não vai ser superado nesse momento. Talvez em outros momentos, mas nesse momento eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que é esse o caminho nesse momento, né? Até para reduzir as desigualdades, para que esses alunos que têm algum tipo de acesso virtual se engajem nesse processo, se sintam participantes, sejam protagonistas do seu aprendizado. Eu não vejo outra forma, outro caminho se não for desse jeito, né? Eu vi aqui que a gente está quase na hora aí, eu sei que a live do Facebook é um pouquinho mais comprida, mas a gente tem que cumprir os protocolos, as pessoas também se organizam para isso, todo mundo tem que agora sair correndo para lavar uma louça, para não sei o quê, fazer uma janta e tal. E a Vanessa
Enfim, a Vanessa foi educadora comigo da Goiamum e é minha grande parceira de Goiamum aí. E vamos torcer para reviver esse sonho aí juntos, querido. É isso. Vou pedir licença só para mandar um super beijo aqui para Ana Paula Oliveira, uma amiga minha, que eu não vejo há muitos anos, que está lá no Rio agora. Beijo, amiga, também, estou morrendo de saudades. Te amo, se cuida. É isso, Lu. A gente chega aqui, aí já comecei como Luana, terminando como Lu, que a gente vai se sentindo íntima, né? Porque dividindo tanto assim a nossa vida familiar, nos doando aqui nessa tarde, a gente acaba ficando mais íntimo. Então, o nosso bate-papo está chegando ao fim, né? Infelizmente. Mas eu sei que você trouxe para a gente diversas dicas, né? Então, conta aí que você separou, né? Deixa o universo infantil, que pode deixar ele menos tedioso nesse cenário atual, deixar ele mais colorido para nossas crianças, né? Compartilha com a gente aí suas pesquisas, né? Que você é uma curiosa, digamos assim, não é estudiosa, curiosa. Então, compartilha com a gente aí para a gente também começar a usar essas mesmas ferramentas que você vem utilizando. Então, quando conversei com a Aline esses dias, veio uma ideia de trazer alguns links, também algumas coisas, né? Acho que é disso que você está falando, né, Aline, que a gente tinha conversado, né? Para usar em casa com as crianças. E eu estava pesquisando esses dias no portal Lunetas, né? Se vocês acessarem, tem uma dica lá sobre uma série de livros para download gratuito para todas as faixas etárias, para todos os tipos de interesse. E a gente sabe, né, que a formação do leitor é a base de tudo, né? E nossos pequenos leitores são fundamentais para que a gente não tenha eleições como a de 2018 e está na situação que a gente está hoje, né? Então leiam para eles, leiam com eles, façam eles lerem os que já leem, leiam muito. Tem mais de 1000 livros, assim, só no domínio público são mais de 250 títulos infantis, né? Tem aplicativos, tem um aplicativo lindo que eu não conhecia, que chama Bamboleio, eles dão 45 dias grátis, dá para ler no celular, dá para ler no computador, dá para ler no tablet. Eu sei que tem pessoas que infelizmente não vão ter acesso, mas essa é uma das dicas. Enfim, a gente, nesse momento, as dicas são virtuais, é uma pena, né? Mas é essa dica que eu consigo dar. Gostaria de poder mandar livros para o país todo, mas o livro que eu consigo, as dicas que eu consigo mandar são virtuais. E o Bamboleio tem livros que discutem muito mitos brasileiros, lendas indígenas, questões étnico-raciais. Os livros são maravilhosos. Eu fiquei até com dó quando eu mostrava os livros pelo celular para minha filha, porque eles são incríveis, assim, né? Tem vários contadores de história que tem podcasts no Spotify, fazendo propaganda agora, né? Em todas essas plataformas. Dá para você também assistir os vídeos. Tem uma muito bacana que chama Fapá Conta. Tem Kiara Terra, enfim, tem várias dicas aí. A gente também tem as famosas massinhas caseiras, né? Eu fiz a massinha caseira essa semana com coloral, várias vezes, até pensando no pessoal da agricultura familiar, né? Tanto com o açafrão como com o coloral lá do urucum. Fica linda a massinha. A gente gasta pouca coisa, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de coloral, elas ficam maravilhosas. Duram 15 dias, 20 dias na geladeira, e eles ficam horas brincando, se divertem. Aline, você vai colocar na tela, não? As dicas no final da live, não? Ou melhor eu falar um pouquinho mais devagar? A gente está projetando e vamos colocar assim, os links, né? Tanto dos Instagrams quanto dos blogs que você passou aí pra gente, os sites, tá? E assim, se vocês entrarem no portal Lunetas, por exemplo, eles já vão direcionar vocês para várias outras coisas, para várias dicas. O Instituto Alana é uma outra página que também é um centro de estudos da infância, é um instituto que discute a infância, tem muitas dicas. Eu coloquei, acho que também nas indicações aqui com a Aline, eu acho que esse só tem no Instagram, que chama Desbrinquedo, que fala dessa valorização de pequenos objetos na hora da brincadeira, né, de não se preocupar com o brinquedo eletrônico, a boneca, tal, não sei o que, é um que eu conheci esses dias muito legal. E à medida que, vocês sabem, os algoritmos vão direcionando pra gente, à medida que você vai curtindo algumas páginas dessas, né, ela vai te direcionando para outras.
A própria página da Guaiamum tem muitos textos que a gente coloca lá, a gente tem o Facebook, que está com uma aldeia de aprendizagem Guaiamum Curioso, e o Instagram é só Guaiamum Curioso, e tem vários textos do Instituto Alana, do Portal Lunetas, várias dicas, várias coisas ali. Tem um, inclusive, falando do tempo que as crianças devem ficar na frente das telas, né? Eu ia até trazer um pouco essa questão, mas não apareceu muito. Tem um texto bem interessante, acho que é uma das últimas postagens lá da página, que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Então, acho que é isso, sim. E depois, se vocês entrarem lá nas redes e quiserem contato, também a gente está à disposição aí, tá? A gente ia falar até dessa questão das telas, mas aí, de fato, como a gente, a conversa foi tão, assim, encantadora, né? Tão bacana, a gente acabou que estendeu um pouquinho aqui nossos tempos. Mas, Luana, eu queria fazer o convite para ti, para que a gente volte numa nova live, né? Só que dessa vez o convite é para a gente fazer uma live mais de construção, uma live oficina, prática, para a gente construir essa massinha aí que você falou, né? Para que quem acompanha aqui a gente nesse projeto, que possa também aprender a fazer para os seus filhos em casa. Eu vi a foto, fiquei encantada, achei lindíssima também, porque são cores bem fortes, bonitas, né? E os meus pequenos adoram esse tipo de trabalho, tanto é que quando tem atividades que envolvam tinta, mão, meter suja, tudo, eles amam, ficam super assim, animados, né? Que eles falam, estou tão animado, mãe, estou tão animado, é mais ou menos assim. Então, eu queria fazer esse convite para ti, que a gente retorne numa nova programação, se for possível para ti, para a gente estar fazendo essa live prática, porque uma da metodologia que a gente tem utilizado aqui na Unisol é também de fazer lives nesse formato, né, para também dar uma amenizada nesses tempos de pandemia, não ficar só falando de assunto sério, de problema, enfim. Então, a gente conta com você nessa próxima, né? Luana, como mãe, em nome da Unisol, em nome de todo mundo que esteve aqui presente conosco, essas pessoas aqui que vieram nos prestigiar nessa tarde, que mandaram aqui seus comentários, fizeram as perguntas, eu quero te agradecer por essa tarde, foi uma tarde afetiva, eu me arrepiei várias horas aqui, porque, assim, você saber que você não está sozinha, né, acho que é importante, saber que as mesmas dificuldades que a gente está tendo aqui dentro da nossa casa, outras mães estão tendo, outros pais estão tendo, isso é muito gratificante, é acolhedor, sabe? Zera um pouco essa angústia também, né? Então, eu quero agradecer pela sua brilhante presença, pelos conselhos valiosos que você trouxe aqui para a gente hoje, e por dividir com a gente um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da sua família aqui com a gente também, né? De se dividir aqui também com a gente. Parabéns pelas lindas iniciativas que são a Guaiamum Curioso e o Instituto Diversa, né? E assim, eu espero que essa seja a primeira de uma série de conversas que a gente possa ter aí no decorrer, e que quando tudo isso acabar, que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? E isso vai passar, né? Com certeza, para a gente poder estar perto e voltar aos contatos humanos normais, né? O abraço, que é uma coisa que eu sinto muita falta, acho que todos nós sentimos, né? Obrigadão, vou deixar aí para você uma fala, né, final, né, agradecer aí também ao pessoal, já me despedindo também, todo mundo que acompanhou a live, que se manteve aqui conosco durante essa 1h06, né, para ser bem certeira, e lembrar vocês que o projeto de lives da Unisol, ele sempre está sendo divulgado nas redes sociais, Facebook, Instagram da Unisol Bahia. Lá vocês ficam por dentro da nossa programação de lives e dos próximos encontros, né, vai ser um prazer recebê-los aqui com a gente sempre, né? Abraços solidários e distantes nesse momento, se cuidem, logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar junto. Beijo, Luana, beijo a todos. Uma boa tarde. Enfim, é isso. Então, trazer um pouco do que eu venho aprendendo e reaprendendo, porque a vida é isso, né? Quando a gente para de aprender, a gente morre em vida. Então é isso. E convite aceito. E acho que já conversei com a Anaí sobre isso, quando você mencionou essa possibilidade da Anaí construir os brinquedos com vocês, que é ela que é construtora de brinquedos, eu só incentivo.
e dou as ferramentas e faço o tal do risco assistido, que eu comentei, e claro, faço algumas coisas também. E quando essa live for agendada, a gente passa os materiais com antecedência, a gente vai fazendo junto, vai errando junto e aprendendo junto. E dizer que espero muito que esse tempo passe rápido, embora não vá passar, porque o nosso desgoverno, né, como a gente fala, não está preparado para isso, não quer estar preparado para isso, poderia estar. Eu acho que a gente é uma grande potência, né, tanto de pesquisadores, como a gente não está tendo uma grande catástrofe porque a população resolveu colaborar, né, a gente como comunidade, como sociedade resolveu colaborar, e eu sou bem pessimista, eu acho que a gente vai demorar muito para poder se abraçar de novo, infelizmente. E sinto muita falta também. Não vou falar mais, porque Vanessa, quem tá aí me conhece mais próximo, sabe que eu sou chorona, eu vou chorar se eu continuar falando muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se sentido acolhidos e cuidados, que a intenção da live era essa. Era cuidar e acolher e trazer um pouquinho de ideias aí pra gente conseguir se cuidar, né? Eu acho que as lives têm que ser nesse sentido. A gente precisa, principalmente como mães e como mulheres, a gente está precisando se cuidar. E é isso. Queria agradecer e acho que a gente se vê em breve, virtualmente e presencialmente, não sei quando. Gostaria de saber, mas não sei. Saiu uma nota do MEC, aí voltando para os jornais agora, saiu uma nota do MEC ontem à noite, que as universidades estão autorizadas a trabalhar virtualmente até 31 de dezembro. Ou seja, o próprio governo já está admitindo que os espaços de encontro, onde promove qualquer tipo de mínima aglomeração, que são as escolas e igrejas, enfim, e clubes, não vão funcionar antes de 31 de dezembro. Eles já estão declarando isso abertamente, né? Embora eles não se responsabilizem por isso. Eles só põem ali o decreto, 31 de dezembro, sendo que é uma responsabilidade deles. Mas é isso, eu acabei a live com uma notícia ruim. Mas é isso, gente. Queria agradecer. Acho que a gente tem que ter essas notícias também. É importante a gente saber disso. E deixar um grande abraço. E dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi muito importante para mim. Tá bom? É isso.